senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast, patrocinado pela Venture People, a consultoria de recrutamento e seleção, referência na contratação para startups. Antes de começar, não se esqueça de deixar seu like, comentar e ativar o sininho para receber notificações que a gente está postando vídeos aqui semanalmente para vocês, levando conteúdo de qualidade para empreendedores, para pessoas que desejam trabalhar em startups e fundos de venture capital. E aí, Milton, o que temos para hoje? Hoje é dia de bagunça boa, né, Bia? Bagunça boa aqui é que a gente vai ajudar você a construir as regrinhas para você estabelecer os cargos e salários da sua startup. E a gente separou 10 regrinhas, né, Bia? Exato, são 10 diretrizes, na verdade, né, para todo mundo que está pensando aí em estruturar um plano, né? Isso deve ser pensado desde o início, então acho que o primeiro disclaimer importante que a gente tem que fazer é que nunca é cedo demais para começar a pensar nisso, né? Exatamente. E você tem que tomar muito cuidado quanto tempo você vai dedicar para fazer o cargo e salários da sua startup. Aí já vai a dica número 1. Primeira dica, se você está montando uma startup agora, não é para você gastar o seu dia inteiro se descabelando para cargos e salários dos profissionais que vão trabalhar com você. Mas por que eu tô falando isso? Quando você vai montar uma startup, você não sabe nem se seu negócio vai dar certo. A gente quer que dê certo. Mas você tem que ter uma regrinha básica e bem simples. Você vai estabelecer de uma maneira bem papo reto e não é para você falar, não, vou fazer uma modelagem financeira para estabelecer qual que vai ser o bônus, qual que vai ser a remuneração fixa, nada disso. Então a primeira regrinha que eu dou para vocês é estabeleça um cargo de salário de maneira muito simples. Tá? Se você der um Google, tem vários modelos aí na internet. Se precisar de ajuda, é só contatar a gente que a gente também dá um help para vocês em relação a isso. Exatamente, a palavra-chave é a complexidade, né? Então você não pode simplesmente não se preocupar com isso, você tem que se preocupar, é algo que você tem que ter em mente ao longo de toda a jornada, mas não deixe isso muito complicado logo de início, né? O ambiente é muito incerto e se você quiser fazer qualquer previsão, né, para daqui a um ano, a única certeza que você tem é que você vai errar. Então, comece bem simples e direto ao ponto. Então, isso nos leva aí já para a nossa segunda dica, né? O profissional que trabalha em uma startup, ele tem que ter muito claro para ele que o ponto principal não vai ser a remuneração, né? Então, é lógico, a gente não é hipócrita e eu falo isso sempre. Todo mundo vai se preocupar com o dinheiro e é importante que o profissional consiga, né, se sustentar de forma digna com aquela remuneração. Mas o driver para você querer trabalhar em uma startup tem que ser o time, você admira muito aquele time, você acredita naquela visão, você está comprado com a empresa e você quer fazer parte daquilo, né? Muito mais um case de carreira, de construção, algo que você vai levar como experiência de vida mesmo, do que apenas a remuneração, né? Pelo menos no curto prazo. Vamos lá, você acabou de montar uma startup, você tem recursos escassos. Para que você vai rasgar o seu dinheiro pagando mais para ter alguém na sua startup? Não é por isso que a pessoa tem que trabalhar na sua startup. Ela tem que estar lá porque ela se identificou com as pessoas que estão lá. Ela se sente inspirada pelos fundadores, pelos outros colaboradores que estão trabalhando lá. Então, só complementando o que a Bia trouxe, use com parcimônia o seu dinheiro, tá? Aí vai até um puxãozinho de orelha para alguns desenvolvedores. Gente, se você é dev e vai trabalhar numa startup early stage, olha com muito carinho isso. Você está salvando a vida da sua startup e você vai ajudar a construir uma ideia que pode ser revolucionária, né? Depois que a startup fez a captação de série A, série B, vamos readequando o cargo e o salário de acordo com o estágio da empresa, né? Mas no early stage não é por grana que você vai trabalhar na startup. É por proposta de valor e por conhecimento, quanto você vai te desenvolver e também o quanto você se identifica com as pessoas. Exato, e eu acho que nesse momento você precisa olhar com muito carinho para o equity, né? Porque é o que tem potencial de ganho exponencial de fato. Então é algo que olhe essa parte da remuneração também com o potencial de geração de upside que ela tem. Com certeza. Terceira regrinha, Milton. Pessoas compartilham salário. Brincadeira, pessoal. Rádio Peão funciona, de fato. Então, depois que a startup ela tem uns 10 colaboradores, o coleguinha vai compartilhar com o outro quanto tá ganhando. Não se iluda. As pessoas conversam, todo mundo fala quanto que ganha. Isso acontece muito. E nesse sentido, é importante sempre estabelecer regras claras de cargos e salários para essa organização. Aqui eu não tô falando para você, galera, o Juninho ganha 10 mil, a Joaquina ganha 5 mil. Não é isso.
O que eu tô falando é que você tem que ter governança, estabelecer parâmetros para você falar, olha, a Beatriz, ela atingiu a meta dela, por isso, depois de um ano, ela vai receber um reajuste salarial, ela vai deixar de ser um júnior para um pleno. Tem que estabelecer regras, expectativas. Lembra da regrinha da expectativa e realidade? O combinado não sai caro? Basicamente é trazer transparência para a expectativa e realidade para que você possa construir a sua carreira numa startup e que você também possa desenhar um cargo de salários decente para sua organização. Exato. Quanto mais fórmulas você conseguir, apesar das pessoas às vezes terem um pouquinho de medo de fórmulas, eu acho que isso torna a tomada de decisão muito mais simplificada, né? Porque dados alguns milestones a pessoa atingiu, ela vai ser remunerada em X%. Isso torna a tomada de decisão muito menos estressante lá na frente. Então, tornar transparentes essas informações vão só colaborar para esse processo. A gente fala de fórmula, mas não é para você ficar arrepiado aí na cadeira, tá, galera? Fórmula simples, continha básica também. Isso. E, bom, indo já para o nosso quarto ponto, que seria os momentos de revisão da remuneração, né? O ideal é concentrar esses momentos aí ao redor de, uma vez ou 2 vezes por ano no máximo, porque aí é um momento importante, né? É um momento em que você vai olhar para o quadro, né, da sua companhia, você vai conseguir fazer ajustes para se adequar ao que o mercado está praticando, isso é um ponto muito importante. E o segundo deles é que algumas pessoas, né, voltando ali no conceito da fórmula, as pessoas que de fato entregaram mais valor para sua organização, elas esperam, né, e elas devem ser recompensadas. Então esse também é o momento de você pensar se você vai fazer como que você vai fazer, né? Se você vai reajustar a compensação financeira ou se você vai oferecer mais equity. Geralmente no early stage, acho que pensar em equity faz mais sentido, mas é um momento de reflexão importante. E não confundam com a revisão de performance, né? Isso tem que acontecer ao longo do ano inteiro, os feedbacks têm que acontecer conforme as coisas vão acontecer na organização, tanto de forma positiva como pontos a melhorar, para que todo mundo tenha aí a oportunidade de se desenvolver profissionalmente. Exatamente. É desassociar o feedback da revisão de salário anual. São coisas totalmente distintas. O feedback tem que ser na hora. Antigamente, as empresas elas confundiam um pouco, né? Fazia a revisão anual junto com o feedback. E aí o que acontecia? O gestor guardava tudo para jogar no final e a pessoa só ficava sabendo no final que ela estava mandando mal e ela era frustrada numa revisão anual de salário, né? Então, tenha isso bem claro. Feedback, minha recomendação, faz semanal. Faz uma weekly de 30 minutos, 15 minutos com o colaborador, dá o guidance se ele está indo para o caminho certo ou não, ajusta a rota, porque você quer que todo mundo mande bem, né? E aí tem uma regrinha de padeiro aqui que eu vou trazer para vocês. Quando é que você vai dar um aumento para um colaborador, Bia? Vou dar 3 cenários. Como que você pode enquadrar o colaborador nesse estágio inicial da sua empresa? Você tem um cenário em que a pessoa manda muito bem, acima da média, entrega mais do que esperado. Então aqui a gente sempre recomenda ter um ajuste de pelo menos 10, 15% do salário, mas uma pessoa tem que estar muito fora da curva. Uma pessoa que, beleza, não prejudica, mas não é fora da curva, mas está lá e você é uma startup, preste atenção, startup, tá pessoal? Não é uma empresa corporativa, é uma startup. Normalmente a gente dá um ajuste aí de até 5%, sim, é pouco. Porque nesse estágio da startup é muito importante preservar os recursos e concentrar tudo no valor do equity, no valor da empresa. E aí, o terceiro cenário, se a pessoa, às vezes você não sente falta dela, às vezes ela dá uma pisadinha na bola, essa aí, infelizmente, não tem como fazer um reajuste. E aí você tem que colocar isso tanto nos feedbacks quanto na revisão anual, mas essa pessoa não tem por que você dar um aumento. Só porque o outro recebeu aumento, não é que você tem que dar aumento para todo mundo. Tem que ser uma conversa madura, tá? Então fica aí a recomendação para vocês. Muito falando sobre feedbacks, a gente tem um episódio especial sobre isso, depois vocês podem consultar nosso Spotify, e também agora sobre revisão anual. Perfeito. Bom, isso também me lembra, né, que a gente tem uma outra categoria, né, os novos entrantes também. Então, uma startup que a gente espera, né, que esteja crescendo, que esteja contratando, ela tem que tomar muito cuidado também com os compromissos que ela faz com os novos colaboradores, né? Então, num momento muito early stage, é comum que a startup se veja em situações em que ela precisa atrair, né, pessoas boas, pessoas capacitadas, e é lógico que a gente está sempre pronto para ajudá-las quando precisarem, mas é um grande desafio de contratação, né, atrair esses profissionais.
em muitas ocasiões, ela pode ficar tentada, né, a oferecer mais dinheiro, ou às vezes a comprometer uma parcela maior do cap table que ela pode naquele momento. Então, isso também é um cuidado a se tomar. Mas acho que o que a gente precisa deixar bem claro aqui não tome decisões impulsivas, né? Para que você também não acabe traindo um tipo de profissional que não vai estar alinhado com os objetivos da companhia no longo prazo. Então, é melhor, nessas ocasiões, ser bastante conservador. Por dois motivos principais, né? Você não sabe como aquele funcionário vai performar uma vez dentro da sua empresa. Então, é difícil você já comprometer a remuneração antes de você ter uma visibilidade clara do valor que ele vai trazer para o seu negócio. E também aquilo que a gente já trouxe aí no começo do bate-papo, que foi... É difícil prever cenários, né, para uma startup. Então, um ano pode ser muito tempo, pode ser um horizonte longo. E você não sabe como que vai estar a sua situação até lá. Em resumo, essa quinta recomendação que você trouxe é você não trazer pessoas muito caras de mercado, porque você não sabe se ela vai performar bem na sua empresa também. Então, preserve o seu caixa, seja conservador, né, para você não ter uma dor de barriga lá na frente. Imagina você traz alguém um pouquinho mais caro e traz um problema de cargos e salários para a organização e um fica com inveja do outro. Putz, é uma baita dor de cabeça que você não precisa nesse momento, né? E já puxando o gancho, a gente tem a sexta recomendação, e essa aqui eu adoro, ela é espetacular. A gente tem um episódio especial só falando de stock options com o Diego Nabarro, então não deixa de conferir esse episódio também, que é basicamente traduzir o que é o stock option para esse novo colaborador que vai trabalhar na sua startup. Incrível que pareça, não é disseminado, não é todo mundo que domina o que é stock options, né? Opções de ações, traduzindo para o português, que é aquela oportunidade que você dá para uma pessoa que está entrando na sua startup para ela ter uma participaçãozinha na sua organização. Sim. E isso é algo que a gente vive na pele todos os dias, né, Milton? Então, muitas vezes a gente aborda profissionais, principalmente aqueles que não estão ainda nesse mercado, que, sei lá, estão em outras indústrias. Muitas vezes a gente aborda com essa questão do stock options. Olha, que legal. Aqui a pessoa fala, mas isso eu nem considero. E aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho de educação, de ensinar aquela pessoa a importância dessa parcela da remuneração dela e como que isso pode fazer a diferença lá na frente. Exato, e aí quando a gente faz uma contratação de um profissional em que a gente fala sobre stock options, o que a gente tem que fazer enquanto fundador da startup, contratante? Bia, quero fazer uma proposta para você vir trabalhar com a gente. Eu vou te contar uma coisa, eu quero oferecer para você 10 mil opções de ações, tá? Que hoje valem 10 mil reais. Eu não estou te oferecendo esse pacote de ações para você receber 10 mil reais agora. Você vai receber a valorização dessas ações ao longo da jornada. Como que vai funcionar? Eu vou te mostrar aqui um modelinho que eu fiz, que se a gente fizer tudo do jeito que a gente espera, entregar as metas, no segundo ano, essas ações vão valer X. No terceiro, Y. Até o 10º ano. Por que até o 10º ano? Principalmente startup early stage. Normalmente, os fundos de venture capital investem numa startup, eles ficam 10 anos na startup antes de vender a participação. Quando os fundos vão vender essa participação em 10 anos, daqui 10 anos, vai ter o evento de liquidez. É quando você vai poder realizar, traduzindo para o português, é quando você vai poder vender essas stock options para o mercado e embolsar essa grana. Dando um exemplo prático. Vamos supor que você acabou de receber uma proposta para trabalhar na startup X. Não é a do Elon Musk, é uma startup X mesmo. Essa startup X, eu vou chegar para a Bia e falar, olha, eu vou te dar 10 mil reais, 10 mil ações e 10 mil reais. Cada ação vale R$1. Minha expectativa, se a gente aumentar o faturamento em 2.000%, a gente vai chegar daqui 10 anos com um valuation de X bilhões de reais. Lá, eu imagino que esse valor vai estar por volta de $1 milhão. Pra você tá bom, Bia? Provavelmente eu não vou reclamar de ganhar $1 milhão, né? Então, eu falei, puta, legal. O que vai acontecer? Nesse período, você vai ter o que a gente chama de período de vesting e de cliff. Normalmente, as startups oferecem um contrato que dura por volta de 4 anos. Aí eu recomendo de novo você assistir o episódio de Stock Options com o Diego Navarro. Nesse vesting de 4 anos, o que significa? No primeiro ano, a gente tem o que a gente chama de cliff. O cliff é como se fosse o período de experiência. Então eu contratei Bia, você vai ter um Stock Option de 10 mil reais. No primeiro ano, se eu te desligar até o 364º dia, você não vai ganhar nada, porque eu tô te conhecendo. Bateu 365 dias, você vai ganhar 25% dessas ações, mas tem que completar o ano e provar que você é boa para mim.
Comprovou? A partir desse momento, mês a mês, você vai recebendo uma participação até completar os 4 anos. Completou os 4 anos, você já tem direito a esse stock option de 10 mil reais. Só que até chegar lá, provavelmente esses 10 mil reais já virou algum valor relevante. E não necessariamente quer dizer que você vai conseguir vender essas ações. Porque você só vai vender essas ações se tiver alguém interessado em comprar. Então você vai poder circular com o fundador, olha, tem alguém querendo comprar? Pode ser que a tesouraria da própria empresa, o caixa da própria empresa compre, pode ser que um fundo queira aportar comprando participação de quem está lá, podem acontecer várias coisas, tá? Mas vamos pensar no pior cenário, que daqui 10 anos você vai poder vender isso, tá? O combinado não sai caro, normalmente há eventos de liquidez antes desse prazo de 10 anos, mas a gente sempre estabelece aí 7, 10 anos para você considerar que você vai poder ter evento de liquidez e embolsar essa grana. E aí, voltando para a origem da nossa sexta recomendação, do valor das estoques, você, fundador, você tem que tangibilizar, fazer essa pessoa imaginar como que vai ser no futuro, o que ela vai ser daqui 4 anos. Se eu entro numa área de vendas, daqui 4 anos você vai ser referência em vendas e você ainda vai ter um plano de stock options. Você tem que empolgar e não esquecer também que essa pessoa que está contratando, ela está fazendo uma aposta na sua organização. Então, é uma aposta, quer queira, quer não, é uma aposta de você acreditar que o negócio vai valer ou não. Eu passei por isso no Gympass, eu não me arrependo. Então... eu acho até complementaria, né? Acho que é isso que você falou, tangibilizar, né, para a pessoa. Então, isso passa, né, por conversar, né, sobre valores, então, sobre valuation, sobre o cenário atual. E brincar também com os cenários, né? Então, olha, num cenário otimista, a gente chega nesse ponto, num cenário conservador nesse ponto, num cenário pessimista nesse ponto, e também o que a gente está fazendo para chegar lá, né? Exatamente. Colocar de forma bem tangível para que a pessoa consiga, de fato, entender o que são os próximos passos ali dentro da organização. 7ª recomendação, Bia? Sim, agora as 4 últimas recomendações, elas são de forma mais prática, né? Então, a gente coloca aí algumas regrinhas de bolso para você, de fato, criar, né? Então, passo a passo de como criar o plano de cargos e salários. Então, o primeiro deles seria pensar em níveis, né? Então, pegar aí os nomes, né, dos profissionais que estão na sua companhia e pensar em níveis. Então, quem é um profissional que está num nível júnior, num pleno sênior, quem é o profissional que está num nível júnior, num nível pleno, num nível sênior. E, idealmente, esses profissionais, eles deveriam ser remunerados de forma equiparada, né? Então, profissionais dentro do mesmo nível deveriam ter ali uma remuneração, de certa forma, compatível. É lógico que é uma pegadinha você, às vezes, tentar comparar profissionais de setores diferentes. Então, por exemplo, um profissional de tecnologia, às vezes vai ter uma remuneração diferente do profissional de marketing, muito porque essas duas áreas agregam de forma muito diferente para a companhia, né? Então, lógico, né, pensando nessas especificidades, porém tentando manter uma certa equiparação. Isso falando internamente da organização, mas a gente não pode esquecer também que toda vez que você for criar, é sempre bom fazer um benchmark de mercado. Dá uma olhada no Glassdoor, tem algumas startups surgindo aí de cargos e salários que dão alguns dados para vocês bem interessantes também, para você estabelecer, poxa, será que eu estou pagando bem, mal, acima, na média ou abaixo do que o mercado paga? Sim, esse no caso já é spoiler da nossa dica número 8, né? Ah, então já acelerei demais. Já desculpa. acelerou, mas não tem problema. A dica número 8 é justamente essa, né? Você quer comparar empresas que estão mais ou menos no mesmo setor que você e também no mesmo estágio, né, de desenvolvimento. E aí o ideal seria você pensar, né, se você quer pagar um pouco acima do mercado, um pouco abaixo do mercado, exatamente vai na mediana ali de mercado. E uma regrinha de bolso, né, você estabelecer. Então, por exemplo, eu vou pagar exatamente a mediana do mercado. Em cima desse valor, você aplica ali um percentualzinho para cima e para baixo, para você trabalhar com um range salarial e para que as pessoas consigam ali vislumbrar, né, uma trajetória de carreira dentro da companhia. Se você olhar, por exemplo, nos quartis, né, se você dividir em quartis e pegar ali o 25º e o 75º, você pode acabar com bandas muito grandes, então a remuneração ali dentro pode oscilar muito, não é isso que você quer. Então defina ali o target, que seja a mediana de mercado, aplique um percentual, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Agora vamos apertar a tecla, sabe? Porque eu acho que nem todo mundo foi aprovado de primeira em estatística. O que é mediana e o que é média, Bia? A mediana, se você ordenar, né, vamos pensar que você vai ordenar todos os salários da sua companhia em ordem crescente. Mediana é aquele número que ocupa
a metade, né? Que você vai dividir a sua amostra em duas subamostras de igual tamanho. É diferente da média porque a média, às vezes, você tem um efeito maior dos outliers, né? Que são números ou muito altos ou números muito baixos. Então, quando você calcula a média, você sofre maior viés. Na mediana, você tem a certeza de dividir o seu time em duas partes iguais. Não sei se ficou claro. Maravilhoso, claro, adorei a explicação. Bom, que se você continuar com dúvida, o Google tá aí, o YouTube tem vários vídeos legais também que explicam o que é mediana, o que é média. Estatística é importantíssimo. Eu gosto muito, então vale a recomendação também para vocês aprenderem. Dica número 9, então, conforme, aí já pensando, né, numa startup que está crescendo, conforme o time vai crescendo, é importante, você não vai começar, vamos supor que você tenha começado com 3 níveis de salário, como eu tinha falado, um junior, pleno, um sênior. Conforme você vai trazendo mais pessoas, isso vai gerando mais nuances. Então, é importante que você continue, né, criando as estratificações necessárias, muito para que você consiga dar para aqueles profissionais uma visão do que seria o próximo passo dentro da organização, né? Isso não precisa ser nada muito complexo, de novo, nada do que a gente está falando aqui requer algo muito desafiador ou que seja difícil das pessoas entenderem, é simplesmente a pessoa enxergar qual que seria o meu próximo passo de carreira aqui dentro. Então, criar, né, níveis que façam sentido dentro da realidade da empresa e comunicar isso também de forma clara, né? E também incorporar depois nas avaliações de desempenho. Isso aí, pegou a recomendação, né? À medida que esse negócio vai crescendo, a gente espera que cresce, a complexidade aumenta, mas não deixe sempre de ser transparente, deixar as regras claras, porque isso vai ajudar muito você manter todo mundo caminhando na mesma direção, no mesmo caminho, não ter briga interna, porque as pessoas vão compartilhar os seus salários, né? E aí a gente já vai para a última recomendação, que é o que, Bia? Evitar as exceções. Que tem tudo a ver com transparência, né? Então, vamos ser transparentes, estabelecer as regras e não vamos trazer o amiguinho para ser co-founder do nada, para ganhar muito mais do que a média e gerar aí um incômodo entre todo o time, né? Então, toda vez, só fazendo um resumo, imagina você trazer um desenvolvedor, né, sênior, para ganhar 25 mil reais, sendo que sua empresa inteira ganha 15 mil para um desenvolvedor sênior, né? É um número muito discrepante, seria considerado uma exceção. Só que se aconteceu isso uma vez, vai acontecer outra, você corre o risco de jogar tudo por água abaixo, tudo isso que a gente acabou de falar. Então é importante manter essa governança. A gente comentou, né, um pouco sobre a importância do cargo e salários de facilitar a sua decisão depois, né? Então, a partir do momento que você se depara com uma exceção, eu acho que você pode tentar encaixar ela dentro daquele cenário que você tem, né? Então, você trabalhando com bandas, com ranges aí, tanto para remuneração em dinheiro, como para remuneração em equity, você consegue entender exatamente aonde que você consegue encaixar, se dá para absorver, né? E tentar acomodar isso dentro do plano que você tem. Porque se vai contra o plano, né? Pode ser aquilo que a gente falou antes. Pode ser uma decisão por impulso, pode ser uma decisão precipitada. Então, pelo menos você vai ter ali um alerta para você repensar, refletir e sempre tendo em mente, né, o tipo de profissional que você quer trazer para dentro da sua companhia, né? Pensando muito na startup sendo, né, um projeto de longo prazo para a vida, como o Milton disse, o horizonte de retorno de um investimento é de 10 anos. Então, o profissional ele tem que ter muita clareza disso para não gerar frustrações, não gerar quebra de expectativa e, eventualmente, acabar até contaminando outras pessoas e gerando desacordo ali dentro da organização. E aí, só para finalizar, o cargos e salários, quando vocês forem montar, a gente espera que vocês façam uma rodada de série A, série B e assim subsequentemente, ele tem uma correlação direta com a cultura que você quer impor na sua empresa, né? Então, tem empresas que vão priorizar a performance individual, vão trabalhar muito mais com bônus, PLR e comissões individuais. Isso tem a ver com a cultura da empresa. Às vezes a empresa ela prioriza mais o colaborador individual, beleza, não tem certo e errado. Às vezes tem empresa que fala assim, poxa, não faz sentido dar comissão, acho que é um incentivo errado. Eu sei que o Lucas Vargas, que é o CEO da Nomad, ele fala muito que ele é contra a comissão para a área de vendas, porque dá incentivos errados para os vendedores. Isso é bem polêmico, né? A gente pode ficar até o convite para o Lucas vir aqui no nosso podcast para a gente conversar, mas espero que essas 10 recomendações
contribuam com a construção dos seus negócios. Se você tiver dúvida, quiser pegar benchmark, saber como está o mercado também, não deixe de entrar em contato comigo, com a Bia ou com o nosso time da Venture People, que a gente passa um pouquinho do nosso cheiro do que a gente está vendo também. Sim, e só pegando o gancho do bônus, eu estava lendo também um pouco sobre isso, né? Alguns materiais de referência nos Estados Unidos. E uma profissional trouxe, né? Que, por exemplo, se você contrata um profissional, CLT, por exemplo, ele recebe 13,33 salários por ano e você fala para ele assim, eu posso te pagar até 2 salários de bônus. O profissional, de forma inconsciente, ele já assume que ele vai ter aqueles 2 salários de bônus. Então, para ele já é dado, de certa forma. Um bom profissional, né? Que entende que vai bater as metas. Então, quando ele recebe aquele bônus, que na verdade seria algo extra, né? Algo motivacional, na cabeça dele já era algo que ele já tinha. Então, eventualmente, você pode precisar de outros recursos, né? Para manter a motivação e o engajamento, enfim. Isso gera um efeito psicológico, né? Então, eu sugiro também a gente, lógico, deu uma pincelada aqui, de certa forma, em algumas regrinhas de bolso, mas a construção de um material de cargos e salários envolve um pouco dessa parte psicológica também e de recompensa. Então, fica aí a sugestão também para aprofundar a discussão. E a Bia tá falando isso porque ela tá dando a dica. Se você tiver dúvida de qual oferta fazer para esse colaborador, chama a gente que a gente ajuda. É isso aí, a gente tá pronto para te ajudar. Então, muito obrigada, Milton, foi um prazer. Espero que o conteúdo tenha ajudado aí o pessoal que tá com esse desafio e a gente se vê na próxima. É isso aí, valeu pessoal, não deixa de dar o joinha, toque no sininho, compartilha, Spotify, YouTube, todas as plataformas de streaming. Estamos super felizes com a audiência, cada vez mais gente conhecendo a gente e falando por aí. Vai ser um prazer continuar construindo conteúdo de qualidade para vocês. Um grande abraço.